Hoje, sábado, dia 28 de junho. Hoje, vamos ser sinceros, né? Um dia um pouco fraco, mas ainda assim foi um pouquinho melhor que ontem, né? A gente tem aí toda uma movimentação que envolve a Bia Miranda, né? Tem alguns dias que isso tá rolando, né? Mas agora a gente teve um desdobramento aí que envolveu o jornalista que fez a denúncia. Então a gente vai te contar um pouco dessa história aí. Padre Fábio de Mello se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez com uma banda católica no interior do Nordeste. Parece que o negócio aí, ó. A gente vai te contar mais dessa história também. Crise nos bastidores aí do novo programa do Datena na Rede TV. Um produtor se demitiu, mas parece que o negócio ali tá num clima ruim. Novidades aí no SBT, o The Voice já foi confirmado mesmo. E parece que vai voltar com pelo menos parte da formação original. Thiago Leifert, Lulu Santos, pelo menos já estão confirmados. E ainda Gabriel Cartolano pediu para sair do Fofocalizando, mas ainda não há uma definição sobre isso. E o Felipe Campos deixou o SBT ontem à noite em direção a Bandeirantes, aonde irá assumir a titularidade do Melhor da Tarde ao lado de Pamela Lucila. Então vamos lá, né, gente? Vamos lá comentar um pouco dessas coisas nesse sábado à noite. Que vai também, né? Um vídeo que vai rodar aí o domingo também. Então a gente tem aí um monte de coisas para falar. E só para deixar claro do Power Couple, tá? Hoje a gente já tá sabendo o que aconteceu lá, a prova das mulheres. E pelo spoiler que a gente soube, é que a prova das mulheres foi com bichinhos vivos. Parece que elas tinham que ficar ali encarando cobras, baratas e outros bichinhos. Era uma prova daquele tipo impossível de ser cumprida. E que o objetivo final era esse mesmo. Era não cumprir a prova. Era chegar ao final e entender que não era para cumprir. Mas isso eu te conto aí mais lá na frente. Vamos começar com essa polêmica que envolveu o padre Fábio de Mello, gente? Padre Fábio de Mello, esses últimos tempos, tem colecionado bastante polêmica, né? Padre Fábio de Mello tem colecionado muita polêmica. Mas vamos começar aqui com essa história, tá? Isso aconteceu ontem na cidade de Nordestina, lá no interior da Bahia. O padre Fábio de Mello estava confirmado, né, para fazer uma apresentação às 20 horas. E ele esteve no centro de uma confusão musical após a banda católica Ministério Sinal da Cruz alegar ter sido impedida de se apresentar no mesmo palco que o religioso, nessa cidade, na festa de São João de Nordestina. A banda tinha sido agendada para começar o show às 18 horas e ela não conseguiu montar o seu equipamento devido à irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome, que seria a equipe do padre Fábio de Mello, cujo show começaria às 20 horas. O produtor da banda, Anderson Andes, chegou a relatar a uma pessoa da equipe do padre teria sido arrogante com eles. Inclusive, a pessoa teria dito assim: quem é o mais importante aqui hoje? Não é o Fábio de Mello? A banda, então, precisou se apresentar em um local alternativo. Só que o padre Fábio de Mello, de novo, não respondeu a nenhuma dessas críticas, né? Ele foi procurado, mandaram mensagem para ele, para a equipe dele, ele não respondeu nenhuma mensagem, nada, absolutamente nada. O padre ali ficou completamente calado, igual o que aconteceu lá em Santa Catarina.
Nossa, eu vou contar para vocês, né? Padre Fábio de Mello, esses últimos tempos, virou aí alvo de polêmica. Mas eu já imaginava, né, que ele não ia responder. Igual o que aconteceu naquela situação lá em Santa Catarina com o Jair, ele não respondeu aquela questão, ele não respondeu aquele questionamento, ele simplesmente não quis responder. Ele simplesmente deixou o negócio rolando. E aí acabou pegando a pecha de mentiroso, que poderia ter sido evitada se ele mesmo respondesse. Poderia ter sido evitada se ele mesmo aparecesse ali e assumisse que ele errou. Em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento ele assumiu o erro dele. E às vezes fica aquela ideia de que ele quer passar a imagem de que ele nunca está errado, ou de que nunca errou em nada na vida. Só que eu acho, né, que depois de mais uma polêmica que envolveu aí, e alguém da equipe dele teria dito que ele era o mais importante do evento e foi arrogante com os outros, eu acho que aí cabia muito mais, inclusive, um pronunciamento, porque você está falando de pessoas que trabalham diretamente com você, pessoas que são parte da sua equipe e são responsáveis por fazer as relações com o público. Vamos ver aqui o pronunciamento que a banda colocou lá no Instagram dela. E em seguida tem o vídeo do rapaz, tá? Que colocou. Olha aí o que o rapaz da banda colocou. Isso aí é o site lá da banda, tá? Olha só. No dia 26 de junho de 2025, o Ministério Sinal da Cruz tinha um show confirmado na cidade de Nordestina, com grande expectativa de adoração e louvor ao Senhor. No entanto, infelizmente, a apresentação não pôde acontecer como planejado, por motivos diversos, entre eles a irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome presente no evento. Não foi possível realizar a montagem do nosso equipamento no palco principal. Diante disso, buscamos manter o nosso compromisso com a fé e com o povo de Deus. Com o coração disposto a servir, participamos da Santa Missa, que originalmente também aconteceria no palco, mas foi transferida para a parte inferior, sob os toldos. Ali entregamos a Deus o nosso louvor, mesmo em meio às limitações. Agradecemos profundamente ao padre Lucivaldo França e a toda a equipe da paróquia de São João Batista, que desde a nossa chegada nos acolheu com carinho, respeito e espírito fraterno. Seguimos firmes na missão de evangelizar através da música, certos de que Deus transforma cada desafio em aprendizado e graça. Que tudo seja para a maior glória de Deus. Aqui está o pronunciamento da banda e vocês já sabem, né? A partir daí veio a polêmica que envolve o padre. O padre Fábio simplesmente só colocou ali a apresentação dele, os vídeos da apresentação, não fez nada além disso, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? O vídeo aqui, eles só colocaram o vídeo da apresentação do padre, não foi nada assim, não. Eu não posso botar com som, né? Deixa eu só pegar aqui. Eu não posso botar com som, gente, porque afinal isso aqui pode dar direitos autorais, essas coisas, mas tá aí, né, a apresentação do padre no palco principal. E isso foi divulgado inclusive pela prefeitura, tá? Pela própria prefeitura ali da cidade de Nordestina. Então tá aí, vocês estão vendo a apresentação no meio do São João e vocês estão vendo ali o padre no palco, né? No palco principal. Então tá aí para vocês verem, né? Mais uma polêmica com o padre envolvido justamente por causa de... Gente, eu não tenho outra palavra para usar com relação a isso, tá? Eu não tenho outra palavra para usar com relação a isso, tá? Não tem, é impossível a gente usar outra palavra. Isso aí foi por ego. Desculpa, isso aí foi ego. Não tem outra palavra. Eu desconheço outra palavra que possa ser usada com relação a isso. Por que a outra banda que estava confirmada ali, certamente muita gente, obviamente que foi lá assistir ao show do padre Fábio de Mello, mas por que a outra banda que estava confirmada anteriormente, 18 horas, não pôde se apresentar? Porque era uma diferença de 2 horas, de uma coisa para outra.
Por que a banda, então, que faria provavelmente um show de 1 hora e pouquinho, não pôde se apresentar antes? Por que a banda não pôde abrir o show pro Padre Fábio de Melo? Por quê? Né? Por que todo esse ego? Por que o padre seria o mais importante ali? Tudo bem que ele seja talvez o de maior renome. Isso aí eu até concordo, é o maior renome ali. É o artista que mais tem fama no meio de todos eles. Mas não precisava ter tratado o pessoal da banda da forma como eles foram tratados. Não precisava ter agido dessa forma. Então o próprio rapaz da banda, né? O próprio gerente da banda, eu acho que é gerente, né? Deixa eu ver aqui. O nome dele, Anderson Nudes. Anderson Andes é o nome dele. Ele também se pronunciou através de um vídeo onde ele dá mais detalhes sobre essa história. Olha só. Olá pessoal, me chamo Anderson Andes, sou o representante do Ministério Sinal da Cruz, né? Representante artístico. E eu vim explicar para vocês o que aconteceu no dia 26 de junho na cidade nordestina. O padre Lucivaldo, né, o qual a gente tem muito carinho, convidou a gente para tocar na missa, né, e logo após fazer um show, assim como tá no card. Só que desde quando a gente chegou, tivemos alguns empecilhos, né, quando nossa equipe chegou no palco para montar nossos equipamentos. A equipe do Fábio de Melo estava lá também. E basicamente eles não deixaram a gente montar nossos equipamentos, né? Assim que chegou o horário da missa, que a gente também ia tocar na missa, eles não permitiram, porque eles tinham que montar os equipamentos deles. E um desses momentos, um deles foi bem arrogante assim mesmo com a gente e falou assim: quem é o mais importante aqui hoje, né? Não é o Fábio de Melo? E, tipo assim, é uma desvalorização muito grande com um artista pequeno, né? Que poderia ser evitado. Desde cedo a gente tentou conversa para ver qual seria a melhor forma da gente poder ajustar o palco, para nós não atrapalhar a montagem dele, e nem eles atrapalhar nosso show, nem nossa participação na missa. E acabou que a gente não teve nosso show. E a missa ficou improvisada debaixo de todos, né? Tiveram que colocar uns todos na frente do palco, como tem vídeos mostrando. E a gente fez do nosso jeito. A gente foi louvar a Deus, de fato. A gente foi entregar o nosso melhor para Deus. Entregamos na missa. Mas infelizmente não aconteceu o nosso show. Mas eu sou imensamente grato a toda a comunidade de Nordestina, ao Padre Lucivaldo, a prefeita, né, que acolheu a gente também, o pessoal da prefeitura. Mas, infelizmente, os artistas grandes, né, não estão nem aí para os artistas pequenos, né. Nós passamos, acho que basicamente uns 3 meses preparando para esse momento do show de Nordestina, porque seria uma oportunidade muito boa para nós mostrar nosso trabalho. Não aconteceu, né? Ficamos frustrados, muito frustrados com o que aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vamos parar de evangelizar. Foi como eu falei para os meninos, né? Aqui é uma escola e nós vamos aprender muito. Isso vai acontecer muito. Infelizmente vai acontecer muito. Mas estamos aqui para aprender, estamos aqui para passar por essas provas. Mas não vamos deixar de evangelizar, não vamos deixar de passar nossa música, a palavra de Deus para os jovens, né? E a mensagem que eu deixo, que ame o próximo. Ame o próximo. Que é o que faltou, né? Aí a equipe do padre, né? Que é o que faltou aí para eles terem um pouquinho mais de amor ao próximo e consideração, né? Porque não tem como a gente não falar com relação a mais uma polêmica que envolve o padre Fábio de Melo, né? Olha, né? Vamos ver se vai rolar alguma coisa lá no tribunal, lá na congregação do negócio lá da fé. Se vai rolar alguma coisa. Eu acho que não, né?
Agora, ele também respondeu aí um questionamento de uma pessoa com relação ao que aconteceu ali no evento. Foi maravilhoso. Porém, algumas falhas devem ser corrigidas. A exemplo do horário, pois havia muitos idosos que foram porque foi anunciado que seria às 19 horas e só veio começar às 21h30, ficando um espaço de mais de 2 horas com o palco vazio. Além de não ter acontecido a apresentação do Ministério Sinal da Cruz, que são da região e foram desmerecidos. E aí ele escreve: faltou consideração e organização por parte da produção do evento com o Ministério Sinal da Cruz. Infelizmente, o Ministério não conseguiu se apresentar por causa da falta de planejamento e da falta de sensibilidade da equipe do Padre Fábio. Uma situação que poderia ter sido evitada com mais respeito e diálogo. E amor ao próximo, né? Porque ficou faltando isso, né? Deu pra ver que ficou faltando aí amor ao próximo, né? É mais uma polêmica aí para a coleção de polêmicas que envolve o Padre Fábio de Mello em pouquinho mais de um mês, né? Mas tá aí, né? Mais uma das polêmicas que a gente tem que falar aqui. Eu te deixo a conclusão com vocês, né? Eu acho que não havia necessidade da equipe do padre ter feito tanta coisa da forma que eles fizeram. Não acho que eles deveriam ter agido dessa forma. Deveriam ter se organizado melhor. Se já sabiam, porque tem certeza mais do que absoluta, independente aí da organização ou não organização, eles sabiam que o show ia começar 8 horas. Então, eles sabiam que a festa teria uma apresentação anterior, teria uma missa anterior, teria um monte de coisas anteriormente. Então, eles poderiam ter se organizado melhor, poderiam ter chegado horas antes, se organizado ali com o padre, se organizado ali com a banda, e aí fazer, vocês vão tocar aqui 1 hora e tal, só no máximo, porque a gente precisa dessa outra 1 hora pra gente organizar aqui a apresentação do Padre Fábio de Mello e tal. A gente não quer prejudicar vocês e tal. Ficou faltando esse diálogo. Ficou faltando isso. E ficou faltando, talvez o Padre Fábio de Mello nem soubesse disso. Mas ainda assim recai sobre ele, porque é gente da equipe dele que trabalha diretamente com ele. Agora, né? Vocês estão vendo aí que era uma polêmica completamente evitável, igual aquela polêmica lá em Santa Catarina. Completamente evitável. Mas eu deixo aí com vocês nos comentários, né? O que vocês acham dessa história toda. Vamos girar? A VTube, gente. A VTube voltou a ser um destaque. Fazia tempo que a gente não via a VTube. Fazia tempo que a gente não falava da VTube, né? Fazia um tempinho aí que ela tava meio sumida. Mas VTube e o carrão de luxo que ela comprou, que gerou polêmicas nas redes sociais. A VTube virou um assunto. Um assunto só porque ela decidiu comprar um carro que vale 1,4 milhão de reais. Olha aqui, vamos mostrar, né? A gente tem que mostrar aqui para vocês. Olha só essa história aqui. Olha aqui a VTube. Esse é o carro dela, um Cadillac Escalade, que vale mais de 1 milhão de reais, 1.400.000. Ela adquiriu o veículo e tem uma razão para isso, né? Vamos ser sinceros. Ela adquiriu o veículo pelo espaço que ele tem. Ele é um carro grande, tá? É um carro que, de fato, ele ocupa uma vaga de garagem bem grande. E aí, uma seguidora numa página de fofocas, disse ali que ela ganha dinheiro muito fácil. Ela rebateu, né? Eu vou mostrar o vídeo dela aí falando sobre o carro. Mas a polêmica não é nem ela ter mostrado o carro, sabe, gente? A polêmica é justamente o que as pessoas falaram. Deixa eu pegar aqui a imagem certa, que aí vocês podem ver e acompanhar aqui comigo essa imagem aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só o que a pessoa falou. Eu queria entender como é que essa gente arruma tanto dinheiro fácil.
E aí a VTube responde: eu acho engraçado como vocês acham que é fácil. Não é porque eu não pego 3 ônibus, metrô, acordo 4 da manhã, que é fácil. Trabalho muito, tenho 4 empresas e algumas que vocês nem conhecem. Então, eu mereço muito tudo o que eu tenho. Gente, e ela merece o que ela tem, de fato. A VTube, gente, muitos de vocês nem sabem quem é a VTube antes de ter participado do BBB. A VTube, ela tinha uma carreira, sim, de influenciadora, mas ela também tinha uma carreira de atriz. A VTube fez vários filmes adolescentes ali na década de 2010 e ela começou mesmo a carreira dela nas redes sociais, no YouTube, logo naquele começo. Então, sim, ela mereceu ter tudo que ela tem hoje, ela merece ter todo o dinheiro e o destaque que ela tem hoje, porque ela construiu isso ao longo do tempo. Não que eu goste da VTube ou que eu morra de amores por ela, não. Mas eu defendo o fato de que ela, sim, se esforçou para ter isso. O esforço dela pode não parecer transparente para muita gente, porque as pessoas tendem a achar que o nosso trabalho, como aqui no YouTube, muitos tentam achar que a gente ganha bem isso por causa disso aqui, do que vocês estão vendo, a imagem, mas não é isso que é o trabalho. Isso é a parte mais fácil do trabalho. A parte mais difícil do trabalho, gente, é o que está por trás, é o que dá a base, é o que sustenta. Isso é o mais difícil da gente fazer, é o mais difícil da gente colocar, porque nem todo mundo tem recursos, seja recursos materiais, seja recursos financeiros, seja recursos ali de roteiro, essas coisas para fazer isso. Nem todo mundo vê que é uma profissão que é fácil e ao mesmo tempo, quando tenta fazer, descobre que não é fácil, porque não é um trabalho fácil. E sim, não é porque não acorda 4 da manhã, não é porque fica ali pegando ônibus e metrô que isso aqui vale menos do que o trabalho dos outros. Não, isso vale tanto quanto, porque é um trabalho como qualquer outro. A VTube tem todo um histórico de esbanjar dinheiro e tal, mas ela disse no vídeo dela que tinha uma razão do porquê que ela comprou um carro tão caro, né? Ela disse ali que tinha essa razão. Então vamos mostrar aqui o vídeo dela, tá? Deixa eu segurar aqui, deixa eu procurar, né, aqui o vídeo da VTube, aonde ela tá, colocou esse vídeo, como é que estão, onde está o vídeo aqui da VTube. Deixa eu achar aqui onde está o vídeo da VTube pra gente trocar a fonte. Olha só aqui o vídeo da VTube, que gerou uma polêmica, gente, polêmica vazia, sem necessidade. Olha só. Eu tenho que mostrar o tamanho do carro. Diz meu marido que é porque eu fui pra Gramado e levei, acho que 10 malas. E ele falou que não tinha educação, então ele comprou um carro. É uma Escalade Cadillac, eu nem conhecia direito. Só sei que não tem maior que esse. Ele pegou o maior. E daí onde a gente vai, as pessoas que vão no estacionamento não querem parar o carro. Ficam com medo, porque nunca tem gente que fala assim, eu não vou parar porque se riscar ou não couber, vai lascar. Aí é isso. Não tem como parar na rua, não cabe, gente. Não cabe em lugar nenhum. Mas como eu não dirijo, então pra mim, né, amor? Olha eu do lado do carro, eu tenho que realmente subir um degrau pra subir no carro. Eu sumo do lado do carro. Eu sumo. Isso é carro para família, para começar, né? Vocês já viram, é um carro de luxo, mas é um carro para família, que ele tem um espaço interno enorme lá dentro. Fora o motor, né? Porque o motor desse carro é bastante potente também. Isso aí é um carro realmente para uma família grande, é um carro realmente para uma família ali que precisa de espaço, de malas, especialmente isso. E esse foi o motivo que ela disse no vídeo. Que é o marido dela, o Eliezer, decidiu que eles comprariam esse carro porque ela precisava de mais espaço. E sim, gente, esse é um carro importado, não é um carro que você acha facilmente no Brasil, não, tá? Provavelmente ela foi na concessionária lá e importaram um veículo para ela aqui, para ela andar no Brasil com o carro. E é um carro que, assim, né, pelo tamanho, vocês veem aí que ele é de um custo bastante alto. E, gente, é assim, a vida deles é assim. E eu sei que muita gente acha que, nossa, meu Deus do céu, como eles gastam dinheiro a rodo.
Uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo é: quanto mais dinheiro você tem, mais você gasta. Quanto mais dinheiro você deseja, mais você vai querer, mais você vai lutar para ter. Então é assim que funciona. Dinheiro atrai dinheiro. Eu não estou usando aqui, tá? É aquele discursinho fácil, não. Mas sim, como eu falei, ela merece ter o carro que ela tem, ela merece ali ter as coisas que ela tem, porque ela, de fato ela é uma das primeiras youtubers de grande sucesso no Brasil, pegou a melhor fase, cresceu, e fora isso ela sempre teve um apoio muito grande da família, da mãe dela em especial. Mãe dela foi quem deu todo o suporte para ela. Quem conhece a VTube desde aquela época, eu conheço porque eu acompanhei, né, muitos desses influenciadores na época. Eu já escrevia para a internet, eu já escrevia para as coisas, para os sites e tal, e já planejava também ter o meu canal no YouTube. O que me impossibilitou de ter o Faropop naquela época, né, e talvez se eu tivesse feito naquela época as coisas teriam sido bastante diferentes, foi o fato de que naquela época minha mãe estava na pior fase do câncer. Então eu não podia abrir mão de cuidar dela para estar aqui. Ou eu cuidava dela ou eu estava aqui. Né? Eram dias e dias no hospital, às vezes eram dias inteiros, 2, 3 dias inteiros. Quando ela tinha internações que eram bem longas, não dava para sair do hospital e tal. Desde aquela época que eu desejo fazer o Faropop, só não fiz porque teve todo esse impedimento. Mas eu acompanhava e escrevia muitas matérias relacionadas a esses influenciadores. Então a VTube para mim eu a conheço desde aquela época. A VTube, o Felipe Neto, vários outros influenciadores eu já conhecia desde aquela época. Então assim, eu posso até atestar para vocês. Ela realmente veio dessa época, cresceu, fez muita gente achar que isso aqui era fácil, é por isso que ela recebe essas críticas, mas não é, nunca foi e nunca vai ser, né? Hoje todo mundo acha que é só pegar um celular, gravar o que foi e viralizar e que vai se tornar milionário instantaneamente. Não, não é assim que funciona. Ela é até hoje queridinha das marcas. A VTube vive fazendo publi ali. Ela é uma das poucas influenciadoras no Brasil que vende muito bem a imagem e tem um marketing atrelado à imagem dela. Além disso, né, de ter todo o marketing atrelado à imagem dela, ela também tem marcas, ela também tem ali empresas, como ela mesma citou, que dão base para tudo o que ela faz hoje. Então isso tudo é de um trabalho que veio por causa do YouTube, mas não é exclusivamente disso. Tem toda uma história por trás que muita gente ignora. E sim, né, que ela realmente tem o sucesso que ela merece. Isso não é para ser uma polêmica. Eu acho que a gente não tem que polemizar uma coisa que é o desejo que a maioria das pessoas tem. Ter o mesmo sucesso que ela tem. E eu admito para vocês, eu adoraria ter o mesmo sucesso que ela tem. Adoraria ter o mesmo sucesso aí da VTube, adoraria poder chegar aqui e mostrar uma foto para vocês. Olha, vocês aqui me apoiaram, olha o crescimento que vocês me fizeram ter aqui, olha o crescimento, olha o quanto vocês contribuíram para esse crescimento. Algum dia, quem sabe, né? Algum dia, quem sabe, né? Porque eu entrei aqui numa das piores fases, foi justamente a pandemia, que a pandemia, né, deu uma bela quebrada ali nas coisas. Mas só pude fazer depois que minha mãe veio a falecer em 2019. Então foi só aí que eu pude voltar para cá. Mas eu conheço muito bem a história da VTube, sei muito bem, né, que ela merece sim o sucesso que ela tem. Mesmo que eu não seja o público dela, mas ela merece sim o sucesso dela e ela merece sim as coisas que ela tem. Não é para ser polêmica. Polêmica é justamente polemizar em cima disso sem necessidade. Vamos lá agora girar? Gente, essa história aqui tá rolando há alguns dias, tá, gente? Tá rolando há alguns dias aí nas redes sociais, que é a denúncia do jornalista Thiago Sodré em cima ali da Bia Miranda. Tá? Deixa eu pegar essa história toda aqui, que envolve a Bia Miranda, tá, gente? Ela foi denunciada ali do Conselho Tutelar
por causa da filha, Maíša. O Thiago, eu vou mostrar, a gente vai comentar essa história toda aqui. O Thiago Sodré é um colunista do jornal O Dia, se eu não me engano, ou do Correio Brasiliense, é um dos dois, eu não vou lembrar agora qual dos dois. Tá? Até porque tudo que eu vejo mais do Thiago Sodré é no Instagram, não é nesses jornais. Poucas vezes eu procuro por ele nesses jornais. Mas enfim, ele recebeu uma série de materiais, fotos, documentos que comprovavam a situação da Bia Miranda. E aí o que foi que ele fez? Acho que foi na segunda ou na terça-feira dessa semana mesmo, ele foi ao Conselho Tutelar do Rio de Janeiro. Vou mostrar aqui o vídeo dele, tá? Eu preciso tirar o som, tá? Porque afinal tem música aí. Ele foi no Conselho Tutelar no Rio de Janeiro e apresentou uma denúncia contra a Bia Miranda. Inclusive, ele disse aí, eu só fiz o que tinha que ser feito. E aí ele mostra, Conselho Tutelar 16, Barra da Tijuca, Joá, tá? Dos bairros aí do Rio de Janeiro. E aí, olha o que ele coloca aí nas denúncias, né? Que a criança estaria passando por maus tratos. É interessante o que ele coloca aí, né? As imagens aí, ele tirou os prints de toda a história que envolve a Bia Miranda e o Gato Preto. Não dá pra gente ler tudo, tá, gente? É impossível ler porque tá muito pequeno, tá? E tem coisas que não dá pra gente entender. Mas vocês veem ali que na primeira imagem, você vê ali que tem um pitbull, você vê ali que tem condições não muito adequadas para uma recém-nascida. E aí mostra do outro lado ali o Gato Preto, o pai da criança, que fez uma história denunciando que não sabia aonde Bia estava morando. Então, para vocês verem que a situação ali, né, foi sendo pior do que a gente imaginava. E aí ele fez essa denúncia ali contra a Bia Miranda. Ele, inclusive, ali usou o argumento de supostos maus tratos e abandono de incapaz da filha Maíša, de 2 meses. E aí as alegações. O Thiago Sodré alegou que a Maíša, fruto do relacionamento dela com o Gato Preto, estaria sendo deixada com babás e funcionários em condições nada adequadas. E que a Bia Miranda estaria mais preocupada em frequentar festas e noitadas do que ficar com a sua filha. O Sodré ainda disse que as condições do ambiente elas são precárias, com higiene precária. E ainda colocou mais, que Maíša estaria dividindo um quarto com um pitbull, o que deixaria fezes e urinas perto de um bebê de 2 meses de idade. Tudo porque Maíša nasceu prematura e passou 1 mês na UTI neonatal. Pesado, viu? É pesado aqui. E aí ele, como vocês viram lá nas imagens, as provas anexadas. Quais foram as provas que ele anexou? Publicações do Gato Preto afirmando não saber o paradeiro da filha e agindo judicialmente. Imagens do quarto com roupas jogadas e resíduos do animal. E acusações do Gato Preto sobre a Bia ter misturado medicamentos de tarja preta com álcool durante a gravidez e agressões. Vamos ver aqui um trecho do vídeo, tá? Porque ele fez esse vídeo, a Bia Miranda então respondeu a ele. Vamos ver um trecho dessa resposta, tá bom? Olha só. Ok, isso aqui eu já posso botar com som porque tá, essa aqui já tem, não tem música, é só a Bia falando. Nisso, ele foi, eu fiquei olhando pra Maíša, ele tava assim com a Maíša, ele foi e falou assim, beleza então, agora vocês podem chamar a polícia, porque agora eu vou levar ela embora daqui. Levantou. Nisso que levantou, eu fui lá pegar ela, mano, eu peguei assim, eu só olhei pra cara dele, eu falei, me dá minha filha. Me dá minha filha, porque você não vai levar ela embora. Me dá minha filha. E ele com a Maíša no colo, olhando diretamente pra minha cara.
Aí eu falei, me dá minha filha, mano. Me dá minha filha, senão eu vou te arrebentar. Me dá minha filha. Porque eu já tava como? Nervosa. Aí meu pai já veio, já me ajudou. Peguei uma Maíша, já fiquei com a Maíша no colo. E aí a gente começou a discutir. Não, levei a Maíша pra cima, lá pro meu quarto. Aí ele começou a ligar pra irmã dele, sei lá com quem ele começou a ligar. E aí começou a falar assim, não tá deixando ver minha filha. Isso aí foi o que a Rai falou, né? Que a Rai que tava aqui embaixo, eu tava lá em cima, então eu não escutei. Ela não tá deixando ver minha filha, ela não tá deixando ver minha filha, nananana. Aí ele chegou aqui na escada e gritou alguma coisa assim, sai daí, malandro. Uma coisa assim, sendo que não tinha ninguém aqui em casa. Maluco. E aí eu fui e desci com a Maíша. Aí beleza, aí a Rai foi lá me chamar. Falou assim, desce pra ele ficar mais um pouquinho com ela, ele já vai embora, né? Pra não dar mais problema, ele não vai levar a Maíша embora. E aí eu desci. Dei a Maíша pra Rai, e a Rai deu a Maíша pra ele. E aí toda hora eu ficava falando pra gente chamar a polícia, porque ele ia ser preso, porque ele ia levar a Maíša embora. Aí foi na hora assim, que quando eu vi que ele tava a Maíša tranquilo, eu subi. Fiquei lá em cima, não ia ficar aqui embaixo. Comecei a ouvir uma maior discussão do gordo com ele. Porque ele tava chamando o gordo de safado, falou que o gordo era safado, que o gordo era falso. E assim, o gordo sempre gostou dele, o gordo sempre falou bem dele. O gordo, mesmo ele fazendo tudo isso, o gordo sempre defendeu ele. O gordo gosta dele pra caralho, porque ele é uma pessoa engraçada e o gordo sempre ria muito com ele. Então assim, quando ele chamou o gordo, que o gordo considerava ele como filho de falso, o gordo já começou a esculachar ele também. Falar, que falso o quê, mano? Sempre que quando você e a Bia brigava, eu ia lá conversar com a Bia, eu ia lá conversar com você, eu dava conselho pra você, só que você nunca escutou. Né? Porque o Samuel só escuta ele e os demônios que ele fala com ele. Enfim, né? Essa loucura eu não faz mais parte. E aí eu dei um berro aqui na sala. Falei pra pararem de gritar, porque tava, tipo, muita gente gritando. E isso me dá muito nervoso. Isso me dá muito gatilho, bagunça em casa, o pessoal gritando muito. E, tipo, era discussão, era gato preto aqui, gordo aqui, e meu pai assim, e eu aqui. Eu dei um berro, falei pra todo mundo calar a boca, ficar quieto, que era dentro da minha casa, que tinha que ter respeito. Todo mundo ficou quieto. Enfim. Ele levantou, deu um beijo na Maíša, falou que ia embora, foi embora, numa maior paz. E antes disso, ainda que tem gravado no meu celular também, eu e ele, a gente começou a discutir. Eu dali da cozinha e ele aqui da sala, com a Maíša no colo, foi a... Tá, gente, isso aqui, vocês viram, a Bia falando sobre a visita lá do gato preto depois que a denúncia foi protocolada. Só que a história não parou por aí, né? O Thiago Sodré, então, foi convocado ao Conselho Tutelar e ele precisou ali prestar alguns esclarecimentos. E aí ele mesmo fez um vídeo onde ele disse que o Conselho Tutelar queria que ele indicasse nomes de pessoas ligadas a Bia Miranda que poderiam se responsabilizar pela guarda da Maíša. E ele citou ali a Jane Miranda e a Gretchen. Eu fico até com pena de uma criança numa família dessas, né, gente? É de dar pena mesmo. Olha aqui o vídeo dele. Pessoal, tô aqui de novo no Conselho Tutelar da Barra da Tijuca. E no caso da Bia Miranda, fui convocado a vir aqui hoje para esclarecer mais algumas situações, apresentar mais algumas provas e também para indicar duas possíveis pessoas que poderiam assumir a guarda no caso da paternidade ser removida da Bia e do gato preto, caso as diligências comprovem tudo que a gente vem falando, tudo que a gente vem denunciando. Então eu passei aqui e dois nomes que eu indiquei, que eu acho que são capazes e são nomes próximos à Bia Miranda, ou pelo menos deveriam ser. Primeiro, a avó materna, né, a Jane Miranda, e segundo, a Gretchen, que é uma pessoa que está sempre muito ligada à Bia, e a gente tem que indicar pessoas que têm possíveis capacidades para tal. Bom, né, essa história toda, né, resultou na própria Jane Miranda vindo a se pronunciar sobre isso. Ela dizendo ali que ela não ia fugir da responsabilidade caso ela precisasse assumir a
guarda da criança e cuidar ali da criança. Vamos mostrar aqui o vídeo da Jenny, tá? Olha só o que a Jenny respondeu. Amores, essa foi a noite que eu passei em claro, que até fiquei com enxaqueca, né? E fui dormir, acho que era umas 10 horas da manhã, tinha vários compromissos importantes, desmarquei, joguei alguns para amanhã. E quando eu acordo, a internet está pegando fogo com o meu nome. Já me pronunciei em palavras, eu acho que eu não vou me pronunciar mais, não vou me prolongar. Quando o Ministério Público, a Justiça decidir alguma coisa, óbvio que eles vão me procurar. E aí eu tomo a frente do que tá acontecendo. E aí sim eu vou me manifestar e assim eu vou ver o que eu vou fazer, o que vai ser feito, né? Porque na verdade não sou eu que tenho que ver o que vai fazer. Na verdade é o Ministério Público, na verdade é a Justiça, né? Óbvio que eu não vou fugir da raia. Então isso, vocês fiquem tranquilos, muita gente preocupada me mandando mensagem, não vou fugir da raia, mas nenhuma mãe merece perder o filho, né? Então eu acredito que tomara que isso tudo se resolva da melhor forma possível, mas eu tô aqui. Então tá aí, tá? A Jenny Miranda se posicionando sobre assumir a guarda da criança se for necessário, mas ao mesmo tempo dizendo que não é legal que nenhuma mãe fique sem a criança. Por conta disso, né, a Bia também se manifestou hoje. Bia, então, disse que não há o menor risco dela perder a guarda da criança, da filha dela. Olha só o que a Bia falou. E outra, gente, vocês estão falando, a Mana, ela tá falando sobre a Maísa. Gente, é mídia. É bagulho de mídia, mas a vida real não tá isso, não. Eu não faço nada de errado, não. Tá? Minha filha é bem cuidada. Eu cuido bem da minha filha, eu tenho que trabalhar. Eu tenho provas que eu venho pra São Paulo não só pra curtir, mas sim pra trabalhar. Então, curtir assim, eu vou ficar no hotel, tô sem fazer nada, vou embora amanhã de manhã. Vou pra uma balada. Entendeu? É esse o meu curtir, eu tenho prova. A mídia aumenta muito, muita coisa. Então, muita coisa que falam na realidade, na vida real, não acontece. É como eu falei pra vocês, a gente só mostra 5% do que a gente quer mostrar. Na vida real, ninguém sabe. Ninguém sabe o que acontece. Bia, você tá em paz? Estou, não faz nada de errado. Minha filha tem de tudo, do bom, do melhor. Tem a mínima chance de eu perder a guarda da minha filha. Mínima. E isso aí com o advogado, tudo já mexendo aí, ó. Tranquilex. Já. Só que essa história toda, né, teve aí um outro revés, né, que dessa vez envolveu o próprio Thiago Sodré. Ele precisou sair do Rio de Janeiro. Ele precisou ali sair no meio disso e ele se pronunciou em um vídeo aí. Eu fiz alguns cortes do vídeo dele, ele fez uma live ontem e ele explicou as motivações que levaram ele a fazer isso. Disse o Sodré que foi por conta do próprio público estar pedindo que ele tomasse uma ação, uma vez que ele já havia noticiado várias e várias vezes todo esse descaso que envolveria aí a Maísa. Olha só. O nome da minha mãe, que faleceu, fez 6 meses ontem, é Thelma. Boa noite, Gisele Galdino, lá do Rio de Janeiro. Ieda Maria, boa noite, Caruaru. Thaís Reis Pérez, Hong Kong, olha, calor do cão. Aqui onde eu tô tá muito frio, tá, eu acho que 8 graus onde eu tô hoje, e isso pra mim é um frio extremo, porque eu sinto muito frio. Boa noite, gente. Roseli Ramos, oi Thiago, boa noite, fiquei preocupada com você, muito obrigado, gente, pela preocupação, mas vai ficar tudo bem, agora eu tô bem, tô em segurança, tô longe da minha casa, tô distante, vou ficar um tempinho por aqui, mas já a gente fala sobre isso. Japinha Mendes, Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, não conheço absurdo, não, claro que não, gente, não vou desistir. Bom, estão fazendo tudo para me parar, né? Mantovani, parabéns pelo que você fez. Hoje temos muitos casos de mortes infantis por causa de brigas de pais. Gente, como vocês sabem, né? Eu sou jornalista, fofoqueiro,
e estou exercendo o meu papel, acima de tudo, de cidadão. Não só de jornalista, não só de fofoqueiro, mas acima de tudo de cidadão, né? Representando um povo, representando muita gente que estava me procurando por direct, muita gente que me mandava um vasto material da Bia, pedindo ajuda, pedindo para intervir, perguntando um monte de coisas e eu ficava só no polo passivo, né? Recebendo, olhando as coisas, assistindo e sem fazer nada, sem tomar uma atitude. Mas quando eu recebi um vídeo da menina com o cachorro, aí aquilo me tocou muito por ser um pitbull, né? Se fosse um outro cachorro com menos potencial ofensivo, talvez não me preocupasse tanto. E aí as condições também insalubres falaram muito alto, né? E foi por um clamor do povo que eu tomei essa atitude. Uma atitude drástica, né? A gente pode dizer assim, e que hoje, já tão recente, isso aconteceu na terça-feira, hoje é quinta. Hoje é quinta ou sexta? Sexta, né? Hoje é sexta. Isso aconteceu na terça ou na quarta? Na quarta-feira. Isso aconteceu na quarta-feira e hoje já tão recente a minha vida já virou assim de cabeça para baixo. Não vou entrar em pormenores porque, mas estou aqui hoje num outro lugar que não é a minha casa, um lugar mais bem distante do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, eu sou uma pessoa corajosa, né? As pessoas não fazem, não denunciam, não se metem porque tem medo. Porque tem medo de fazer essas coisas. Rio VIP Entretenimento, que honra ter você aqui. Um abraço, saudade de você. Então caiu no meu colo essa história. E eu entendi que não pode ser em vão, que não vai ser em vão, não vai ser um caso que vai ficar só na esfera midiática. Eu vou acompanhar até o final. Mas qual é a sua intenção nisso tudo, Thiago? A minha intenção não é tirar filho de ninguém, até porque eu não vou abrir uma creche, não vou abrir um orfanato, não vou abrir nada disso. A minha intenção é com que as pessoas se conscientizem do que estão fazendo de errado e consigam mudar. Até porque, gente, não tem intenção de... Não acho legal tirar filho de mãe, se esse filho for bem cuidado, for bem tratado. E se a mãe não mudar? Então, a minha intenção é que a pessoa ponha a mão na consciência, acorde para a vida, corra, veja o risco que está correndo e mude as suas atitudes, o seu proceder. Mude. Então tá aí, tá? O Sodré falando aí sobre esse caso e que isso caiu aí na costa dele, isso caiu aí em cima dele, isso caiu aí com toda essa história, todo esse peso. Ele precisou se ausentar de onde ele mora, da própria casa, porque recebeu ameaças por conta disso. Gente, o que vai acontecer nesses casos, tá? Primeiramente, né, o Sodré vai precisar ficar um tempão afastado do Rio de Janeiro. Aparentemente, né? Isso aí vocês já entenderam.
Depois, né, vai ter toda uma diligência ali. Se o Conselho Tutelar considerar procedente a denúncia do Thiago Sodré, vai haver toda uma diligência. Vai lá o assistente social, vai verificar se realmente as condições que o Sodré falou na denúncia, elas se comprovarão verdadeiras. Caso sejam comprovadas verdadeiras, aí o Ministério Público será acionado e a partir daí a família irá ser chamada a assumir a responsabilidade de cuidar da criança até que Bia Miranda aponte que ela tenha condições de cuidar da criança e que ela mantenha ali uma vida que condiga com o cuidado com a criança. Pelo menos isso pelo menos até onde eu sei, esse é o procedimento. Não sei se já mudou alguma coisa com relação a isso. Mas o fato, gente, é que essa situação aí que envolve o Thiago Sodré, isso é uma coisa extremamente complicada. Nada contra o Thiago Sodré, inclusive, né? Foi muita coragem da parte dele. É muita coragem ele ter se envolvido nessa história. É muita coragem você se arriscar para fazer algo que envolve uma pessoa ali que a gente está vendo, que não está tendo cuidado consigo mesma, né? É interessante a gente ver. Isso é interessante a gente ver que ele não fugiu dessa responsabilidade. Espero que dê tudo certo, eu espero que não haja nenhum problema com ele, eu espero que realmente logo, logo ele consiga voltar para casa. Mas, né, ele colocou hoje mais um vídeo ali nas redes sociais, mostrando aí qual seria o trabalho de Bia Miranda. Olha só aí o que ele colocou, né? Vamos colocar aqui um trecho aqui do vídeo. Todas as provas estão postadas na própria rede social. Bia Miranda trabalhou muito em São Paulo até às 6h17 da manhã. E isso aí ele tá mostrando a Bia Miranda frequentando um cassino e apostando, ganhando dinheiro com isso. E ela alegando que isso é trabalho. Como ela disse, né, ela tem provas, então vamos ver para onde essa história vai. Agora, eu vou ser sincero, né? Eu espero que não aconteça nada com o Thiago Sodré por causa dessa história. Eu não conheço o Thiago Sodré pessoalmente, não conheço ele de rede social. O máximo que foi uma ou outra vez que eu conversei com ele lá no X e tal. Eu acho que faz muito tempo atrás, isso não é de agora. Então eu espero que dê tudo certo para ele. Eu espero que isso realmente, que todo esse trabalho dele de ter denunciado isso realmente dê em alguma coisa. E que ele fique em segurança durante esse tempo todo. Porque eu vou contar para vocês. É horrível você ter que sair da sua casa porque você não tá em segurança mais. É horrível essa situação. É horrível isso. Né? Eu já contei boa parte para vocês, né? Uma história pessoal minha, né? Então, assim, é horrível. A sensação horrível de você não ter a segurança pela sua própria vida. É horrível isso. Então eu espero que dê tudo certo aí pro Thiago Sodré. Mas essa história, vocês sabem, não acaba por aqui. Essa história ainda vai, olha, longe, longe e longe. E vou continuar acompanhando esse caso e trazendo aqui para vocês, tá bom? Agora é aí com vocês nos comentários. Agora sim, vamos girar? Gente, ontem à noite, o que foi que aconteceu ontem à noite, tá? Eu não estava acompanhando tudo ali, eu não estava vendo ali algumas coisas, mas o SBT ali confirmou algumas coisinhas ali pra gente, tá? O SBT já confirmou, quer dizer, o SBT não diretamente, foi indiretamente, tá? Foi ali o Flávio Rico, lá do portal Léo Dias, que confirmou que o The Voice vai sim acontecer, que o The Voice já está confirmado ali no SBT e que o Lulu Santos vai voltar ao formato, que o Lulu Santos foi um dos mentores ali da formação original e ele vai voltar ao formato. Não há certeza quem vão ser os outros 3 mentores. Sabemos que o novo The Voice
vai ser apresentado pelo Thiago Leifert e terá o Lulu Santos como um dos mentores, tá? Como um dos principais mentores aí. Então, o programa vai estrear em outubro. Já está confirmado isso também, na primeira semana de outubro, sempre às segundas-feiras à noite. O programa será exibido à segunda-feira e provavelmente, tá? Não dá para confirmar isso 100%. O programa será exibido após o fim da temporada do Estrela da Casa. Porque, obviamente, o Boninho não vai querer competir com ele mesmo, né? Provavelmente vocês não vão ver o Boninho querendo competir com a outra criação dele, que é o Estrela da Casa, que vai acontecer lá na Globo nesse mesmo momento. E não para por aí, tá? O Felipe Campos, aquele que fez toda aquela discussão com a delegada Raquel Galinatti, pediu demissão do SBT. Só que dessa vez ele vai em direção à Band. A informação foi confirmada na noite de sexta-feira pelo Flávio Rico. Ele deixou o SBT na tarde de sexta-feira, após a participação dele no programa Alô Você. Após a saída dele, ele assinou o contrato com a Band. Ele vai assumir a apresentação do programa Melhor da Tarde, que está passando por reformulações desde a saída de Kátia Fonseca. A previsão é que ele assuma oficialmente o comando do programa ao lado de Pamela Lucila na segunda semana de julho. E o Felipe Campos já estava trabalhando no SBT há um tempão. Tá? Ele já fazia parte ali do Primeiro Impacto, ele já fazia parte ali por muito tempo de vários outros programas do SBT, chegou a participar também do Fofocalizando e tal, então ele já foi para a Band. E o Fofocalizando também aparentemente está passando por um período de baixas. Gabriel Cartolano, essa notícia também veio agora, antes da gente entrar. O Gabriel Cartolano pediu para deixar o Fofocalizando. Ele procurou a direção da emissora na noite de sexta-feira e pediu para deixar a apresentação do programa aonde está há quase 10 anos. Ele informou a Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, que ele busca novos desafios. No entanto, o próprio Cartolano se pronunciou e esclareceu que a saída dele do programa não acontecerá agora e que ele ficará à disposição do SBT para outros projetos na casa. Inclusive, ele não pretende sair do SBT porque, afinal, chegou lá pelas mãos do Silvio Santos. Porém, as participações dele no Fofocalizando recentemente, né, ficaram bem restritas, né, ficaram bem pequenas mesmo. E, inclusive, ele faz uma boa dupla ali com a Cariúcha. Também ele foi o Homem do Saco, né? Que foi um dos primeiros ali, quando o programa ainda se chamava Fofocando. E aí ele fazia uns comentários com uma voz alterada e tal. Era interessante ali que todo mundo queria saber quem era o Homem do Saco. Era o Gabriel Cartolano, né? Além disso, a Band também deu em cima da Gabi Cabrini. E aí ontem, no Fofocalizando, a Gabi Cabrini foi lá e foi inquirida pelo Léo Dias se ela vai ou se ela não vai sair do Fofocalizando. Ela disse ali, né, que pelo menos, por enquanto, não há nada ali e que ela não pretende sair da emissora. Vamos ver aqui um trecho desse vídeo? Tô falando sério. Aliás, Mim, eu tô falando sério. tô aqui no SBT. Não mandou na gente. Tô aqui no SBT. Não me abandone, por favor. Porque é o seguinte. Ela ficou ali constrangida, mas ela disse que ela não vai sair do SBT. Ela disse, pelo menos, né, do que ela falou ao vivo ali, né, ela vai continuar no SBT, ela não vai largar a programação aí da emissora, tá? Então, a gente ainda vai ver Gabi Cabrini. E no Datena, né, só pra gente terminar, Datena já tá passando pela primeira crise dele na Rede TV, já teve a demissão de um diretor do programa dele,
justamente por causa da pressão que ele está criando nos bastidores da emissora. E aí, essa fala ocasionou a entrega da direção do programa na última quinta-feira. A saída do diretor dele, que não foi informado o nome do rapaz, tá? Uniu parte da equipe em apoio a ele e as queixas do setor de que o Datena estaria criando problemas ali na execução do programa. Eu vou ser sincero, né? Eu acho que esse programa do Datena não vai durar muito mais tempo do que já durou. Inclusive, eu acho que é um milagre que esse programa ainda está no ar com zero praticamente absoluto de audiência que ele tem. Ainda é um custo muito alto para um retorno zero. Se ainda fosse um retorno que garantisse ali a continuidade, mas nem isso, né? É um retorno bastante baixo para um investimento muito alto. Seja lá como for, já tem crise no programa do Datena na Rede TV. Enfim, gente, conseguimos aqui passar até 1 hora com o nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente tem um vídeo aí do Power Camp, eu te explico mais detalhes da prova das mulheres. Só vou te dar um spoiler. Foi uma prova que envolveu bichinhos e todas as mulheres cumpriram. E mais um spoiler. O Eike e a Nath, por enquanto, têm as chances de se tornar o último casal Power da temporada. Embora isso não faça mais a menor diferença. Mas a gente te conta isso no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.